Depois você faz o resumo para a galera aí. Ok, tá gravando. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir a tela aqui. Qualquer coisa vocês podem parar, tá? Perguntar, fiquem à vontade. Beleza? Já duplicou para vocês a página? Já, né? Já. Beleza. Então vamos tocar aí, pessoal, até mais ou menos aí umas 4 horas, né? Tentar chegar até as 4 horas, dar aquele intervalinho rapidinho para vocês. E para quem for da patologia geral poder entrar também, tá? A aula de hoje é uma aula bem tranquila e a gente segue naquela pegada do processo construtivo do conhecimento, né? Durante esses períodos nós conversamos da inter-relação paciente-profissional, do preenchimento das fichas clínicas, da anamnese, exame clínico intra e extraoral. Só que não adianta a gente saber fazer esses exames e avaliar essas áreas especificamente, principalmente o exame clínico intra e extraoral, se nós não sabemos interpretar as características das lesões que acometem a boca, nesse caso. Então, nós vamos trabalhar hoje, basicamente, a forma interpretativa que nós damos a partir do momento que nós detectamos alguma alteração na cavidade oral. É importante que vocês tenham em mente nessa aula de hoje, pessoal, e tenham o embasamento e o conhecimento da anatomia da cavidade bucal, tá? Por quê? Porque se vocês entendem qual o perfil de normalidade da cavidade oral, se aparece algo anormal, vocês vão conseguir detectar. Então, tudo depende dessa interpretação inicial e desse conhecimento básico já construído ao longo desse período que vocês estiveram na universidade, tá? Hoje nós vamos conversar, então, um pouquinho justamente sobre estes aspectos na construção, né? Como que nós vamos interpretar uma variação de normalidade, tá? Porque quando você entende e sabe interpretar essa variação de normalidade, facilita o preenchimento clínico, né, da sua ficha clínica e muitas vezes auxilia na construção da hipótese diagnóstico, tá? Na construção do que é o diagnóstico que nós estamos prevendo aí, tá? Então, hoje nós falaremos basicamente das lesões fundamentais aplicadas dentro da estomatologia e da patologia bucal, tá? Quando eu pergunto para vocês, o que é lesão fundamental? O que vocês pensam de lesão fundamental? O que vocês acham que isso significa? Alguém tem alguma opinião? Pode ajudar? O que vocês acham que significa lesão fundamental? É um termo em todas as áreas médicas ou não? Ou é específico para odontologia? O que vocês acham que é? É uma lesão específica quando eu falo lesão fundamental, pessoal? Sim, não, talvez. Acho que sim. Ok, é uma lesão. Alguém acha que é uma lesão específica. Quem falou que acha que é lesão específica? Esther. Tá, Esther. Beleza, Esther. Ok. Mais alguém tem alguma opinião? Tem gente chegando. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, tem gente falando aqui no chat. Pessoal, não consigo ver o chat. Ótimo, Rafael. Muito bom. Características da lesão. Se vocês puderem, por favor, abrir o áudio de vocês, facilita, tá? Porque eu não consigo enxergar vocês, tá bom? Pode falar, não tem problema nenhum acertar ou errar. Então, pessoal, o significado não quer dizer uma lesão específica só, tá? É uma lesão? Uma não. São várias lesões. Quando nós falamos em lesão fundamental, nós falamos nada mais, nada menos do que a descrição das características clínicas de uma alteração e variação de normalidade que acomete a cavidade oral. Ou seja, se vocês pegarem uma foto de uma pessoa, que seja qualquer uma delas, você vai descrever as características dessa pessoa. Bom, essa pessoa tem um olho claro, cabelo escuro, pele clara, está vestindo tal roupa. Isso é uma descrição, tá? A lesão fundamental é a mesma coisa, pessoal. Quando nós falamos em lesão fundamental, nós falamos basicamente dos aspectos descritos
de uma alteração e uma variação de normalidade em cavidade oral. Beleza? Sendo assim, eu pergunto para vocês mais uma vez: qual que é a aplicabilidade do conhecimento da lesão fundamental? Qual que é essa aplicação? Alguém poderia me ajudar? Professor, até poderia te ajudar se eu soubesse. Tá bom. Vamos lá. Alguém sabe? Tem alguma ideia? Se nós estamos descrevendo um aspecto de uma pessoa, qual que é a função e a aplicação da lesão fundamental? Te ajudaria a montar o tratamento? Ajudaria o quê? A montar o tratamento? Porque. Perfeito, perfeito, também. Isso mesmo. Através dessa descrição, o que que ela vai ajudar? Ajudar a fechar diagnóstico, planejar o tratamento e o prognóstico da lesão. Tá? Então, pessoal, a aplicabilidade clínica da lesão fundamental dessa descrição, que vai ser transcrita para a ficha clínica desse paciente e enviada, muitas vezes, essa variação com essa característica descrita para uma avaliação de biópsia, ela facilita o diagnóstico final da lesão. Ou seja, quanto mais você descreve, mais características descritas da lesão, maior a característica descrita da lesão, mais fácil o seu diagnóstico final. Você constrói a hipótese diagnóstica através da lesão fundamental e também obtém o diagnóstico final através dessa descrição da lesão fundamental aplicado ao conhecimento histopatológico, né, através da biópsia e avaliação histopatológica da peça. Então é importante que vocês saibam fazer essa descrição da lesão fundamental no preenchimento inicial. Tá? Então, a lesão fundamental, pessoal, são os processos patológicos básicos que aparecem clinicamente por variadas alterações morfológicas na pele, mucosa bucal, e são denominadas de lesões fundamentais ou elementares. Tá? Ela pode aparecer morfologicamente na pele e na mucosa bucal. Lembre que quando nós fizemos a descrição do exame clínico intra e extraoral, essa aplicabilidade é feita através da descrição tanto das alterações de face quanto das alterações de boca. Então, devemos sim ficar atento tanto em região de derme quanto em região de mucosa bucal. Tá? E a importância dessa lesão fundamental se dá principalmente com o intuito de auxiliar, né, no fechamento diagnóstico, né, descrevendo então aí as características clínicas da lesão produzida, tá? Isso é a lesão fundamental. Quando você descreve essa lesão, né, formula através dessa descrição feita inicialmente a construção de uma hipótese diagnóstico, tá? Construção de uma hipótese diagnóstico que se dá através da descrição inicial da lesão fundamental. Se vocês conseguiram ler lá os artigos, vocês vão ver que várias características são descritas. Dentro da odontologia, existe um número limitado de descrição que já é pré-determinado, e isso facilita muito essa leitura através da descrição. Por isso, a lesão fundamental dentro da odontologia tem a função principal de gerar uma universalização da terminologia. Por quê? Eu falando para vocês como profissionais, vocês vão entender, e o que vocês falarem para mim como profissionais da área de odontologia, eu vou conseguir interpretar. E por que é importante, pessoal, isso? Bom, nós vamos fazer uma descrição de uma lesão com características fixas, né, dentro da odontologia, onde universalmente qualquer dentista que lê consegue ter uma visão do que foi descrito. Tá? A lesão fundamental, pessoal, apesar de ser uma lesão descrita em papel ao vivo, olhando essa lesão, nós podemos utilizar outras ferramentas que auxiliam no diagnóstico, que seria, então, a descrição ao vivo, né, da lesão e enviar junto a essa descrição fotografias da mesma, com o intuito de facilitar o processo interpretativo. Por que eu falo isso, pessoal?
muitas vezes, o processo interpretativo ele é muito subjetivo. Vocês vão perceber isso na hora da descrição. Porém, existe uma proximidade na característica de descrição entre uma lesão e outra. Tá? Por exemplo, se você descreve uma lesão com uma cor acastanhada, ela pode também ser descrita algumas vezes como uma lesão escura ou enegrecida. Então, por ser subjetiva, muitas vezes existe uma proximidade com as características informadas, porém, ela é muito próxima uma da outra. Por isso que nós temos que usar uma terminologia padrão com o intuito de facilitar aí o diagnóstico. Então, olha aí a principal função da lesão fundamental: padronização da informação, linguagem universal aos olhos do leitor, visualização clínica dos aspectos histológicos, quando aplicado, né, do aspecto macroscópico para o microscópico, e quanto mais detalhes, melhor sempre. Nesse quesito, nós, cirurgiões dentistas, temos uma boa fama frente aos patologistas médicos, né? Os dentistas tendem a fazer uma descrição mais detalhada, né, das lesões e das características clínicas dessa lesão, facilitando, assim, um diagnóstico mais preciso. Qual a dica que vai, então, para vocês, pessoal? Quando vocês fizerem uma descrição da lesão fundamental, coloquem o máximo de detalhes que vocês estão enxergando. Então, continuem tendo esse aspecto positivo do cirurgião dentista de ser cada vez mais detalhistas frente à descrição de uma lesão. E as definições, né, que nós temos de lesão fundamental e as descrições que nós podemos aplicar são essas aí. São lesões primárias, secundárias. A forma geométrica, ela pode ser circular, oval, né, helicoidal. Então, o que vocês acharem que é a imagem da lesão, o formato da lesão, é uma forma que é a forma como vocês vão descrever essa lesão no papel. A localização, limite, tamanho, base, consistência, textura, contorno, número e cor. Então, cada uma dessas alternativas são alternativas que devem ser descritas, além de outras que eu vou passar para vocês ainda, devem ser descritas na hora que vocês forem interpretar uma lesão. Eu vou colocar algumas lesões para vocês no decorrer da aula, pessoal. Vou colocar algumas lesões para vocês aí no decorrer da aula, e vocês vão me ajudar a fazer esse processo de crescimento interpretativo das lesões. Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando. Chegou mais alguém? Pessoal, quem chegou agora, não se preocupe, tá? Ninguém vai ficar com falta. Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Quanto ao número, esta lesão ela pode ser descrita como uma lesão única ou uma lesão múltipla. Vamos lá. Essa lesão aqui é uma lesão o quê, pessoal? Única? Isso. Essa lesão aqui são lesões o quê? Múltiplas. Múltiplas, beleza. Lesão única, lesão múltipla. Então, como é que nós começaríamos, então, o processo interpretativo da lesão fundamental? Mucosa jugal, aspecto de normalidade bilateral. Dorso, ventre de língua e borda lateral de língua, aspecto de normalidade. Palato duro, palato mole e orofaringe, aspecto de normalidade. Gengiva inserida, aspecto de normalidade. Vermelhão do lábio superior, aspecto de normalidade. Vermelhão do lábio inferior, lesão única em vermelhão de lábio inferior. Nesse caso aqui, que é uma lesão múltipla, mucosa bilateral, jugal, aspecto de normalidade, dorso, ventre e borda de língua, aspecto de normalidade, assoalho, aspecto de normalidade, vermelhão do lábio superior e inferior, aspecto de normalidade, gengiva inserida, aspecto de normalidade, palato duro, orofaringe e palato mole, lesões múltiplas. Beleza? Então, nós iniciamos o processo construtivo da descrição da lesão fundamental. Ok? Vamos lá, continuando. Base céssio e pediculada. Como é que nós vamos interpretar dessa forma, pessoal?
A base céssio é aquela base de lesão que toca toda a superfície da mucosa, tá? A pediculada, vocês lembrem de um pé, tá? Ela tem um pedúnculo que sustenta um corpo mais volumoso. Como é que vocês podem lembrar disso aqui? Lembrem do Saci Pererê. O Saci Pererê ele tem um corpo grande e toca só uma perna no chão. Isso é pediculado. Então vamos lá, processo interpretativo de lesão fundamental. Mucosa julgal do lado direito apresenta uma lesão única com base céssio. Mais uma vez, vermelhão do lábio, transição do vermelhão do lábio, mucosa inferior, apresenta lesão o quê, pessoal? Única ou múltipla? Múltipla. Múltipla, porque tem mais de uma lesão pediculada. Então aqui... Professor, esse pediculado eu não entendi, não. Tá, eu vou ver se eu tenho uma imagem aqui, que geralmente eu coloco uma imagem. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para você então uma pediculada. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho que fica melhor. Pra vocês entenderem. Deixa eu ver se eu tenho pente aqui ainda. Vamos lá. Todos conseguem ver meu pente aberto? Sim. 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 Então, beleza, vamos lá. Ó. Vamos supor, pessoal, que isso aqui é uma mucosa. E aqui também outra superfície de mucosa. A lesão céssio é uma lesão que vem dessa forma aqui, ó. Ok? A lesão pediculada é uma lesão que vem aqui, forma um corpo e um pedículo. Pronto, ó. Tem esse pezinho aqui, ó. Todos entenderam? Obrigada, professor. Ok? Então, ó, se vocês olharem esse tipo aqui de lesão e esse tipo de lesão aqui, qual que é a lesão mais fácil de remover? A céssio ou a pediculada? A pediculada? Céssio, não? A pediculada, porque olha aqui, a pediculada eu corto aqui e removo toda a lesão. A céssio, dependendo da extensão dela, eu não consigo remover ela toda. Então, eu vou tirar um fragmento apenas para avaliação histopatológica. Tá bom? Então, a pediculada é sempre mais fácil. Ok. Todos entenderam, então, o que é céssio e pediculada? Sim. Ótimo. Então, ó, já temos duas características descritas, três, né? Localização, se a lesão é única ou múltipla, se é céssio ou pediculada. Outra forma de avaliar se a lesão é endofítica ou exofítica. Endofítica, pessoal, são lesões ulceradas superficiais, úlceras infiltrativas, úlceras destrutivas. E exo, para fora, física, são lesões moriforme, couve-flor e papilíferas. Vamos lá, vou usar de novo o pente, que fica mais fácil de vocês entenderem o que é endofítica e exofítica. Vamos lá. Mais uma vez, nós temos duas superfícies de mucosa. A lesão endofítica, que nós falamos que é a ulcerada, é uma lesão que ela penetra epitélio e tecido conjuntivo e forma uma úlcera. Então, vocês podem lembrar disso, por exemplo, quando você cai, rala joelho e sangra, abre um buraco na pele. Então, isso aqui é endo. Lembra da disciplina de endodontia, não é canal dentro do dente? Então, endofítica é uma lesão que ela aprofunda a mucosa. Uma lesão exofítica é a lesão pediculada e é a lesão de base céssio, que ela se desenvolve sobre a mucosa, tá? Indo para a superfície intraoral. Então, endofítica penetra o tecido e exofítica, ela se localiza acima da superfície de mucosa. Beleza? Então, ok. Vamos voltando aqui, então. Vamos ver se vocês vão entender. Endofítica e exofítica. Bora lá. Primeira lesão, pessoal, olha aí.
lesão em mucosa labial, né? É uma lesão única ou uma lesão múltipla, pessoal? Múltiplo. Múltipla, beleza. Base céssio ou pediculada? Cécio. Céssio porque toca em tudo. Ela é uma lesão endofítica ou exofítica? Endo. Endofítica, olha aqui, são áreas ulceradas, perfeito. Endofítica. Próxima lesão. Lesão em borda lateral de língua, única ou múltipla? Única. Única. Base céssio ou pediculada? Pediculada? Cécio. É, Cécio. parece céssio, não dá para saber. Se estivesse lá ao vivo, talvez poderia ser diferente. Mas o aspecto parece céssio. Porque confunde mesmo. Quem falou pediculado não está de todo errado, não, tá? Beleza. Então é uma lesão única, base céssio. Endofítica ou exofítica? Exo? Exofítica, perfeito. Úlcera endofítica, lesões crescentes, né? Multiplicação celular nesse caso, é uma lesão exofítica, perfeito. Quanto à coloração, pessoal, ela pode ser rosa, branca, amarela, vermelha, azul, roxa, parda e negra. Lembrando que a interpretação da coloração da lesão é uma interpretação subjetiva, não é não é fixo. Como eu falei para vocês, por exemplo, uma lesão parda e negra é muito próximo. Até a roxa também tem uma proximidade. Vermelha e rosa também é próximo. O importante é ter uma proximidade. Não adianta alguém chegar lá, bater o olho e falar assim, a cor da lesão é azul e a lesão tem uma coloração amarelada. Aí está muito discrepante, né? Não tem como ser tão próximo, tá? Bordas ou limites das lesões. Pode ser classificada como bem definida ou não bem definida. Quando vocês... Nossa, tá passando tudo, gente. Quando vocês batem o olho nessa lesão aqui, pessoal, é uma lesão com bordas bem definidas ou não bem definidas? Não bem definidas. Perfeito, não bem definidas. Então aqui, ó... Professor, chega casos assim lá na faculdade? Oi? Chega casos nesse nível lá na faculdade? Nesse nível? Não. Esses casos geralmente já vão logo para o hospital, né? Casos de câncer. Dificilmente vai chegar alguém dessa forma lá. Dificilmente. Quem que tá falando, a Vanessa? É eu. A Vanessa, coitada, já tava acendendo uma vela. Já tava. Né? Não chega não, Vanessa, fica tranquilo. Obrigada. Então tá, então são lesões com bordas não tão bem definidas. E qual que é a coloração, pessoal, dessa lesão aqui? Branco. Branca ou amarela? Branco, amarelado. Quem mais? Pra mim ela tá amarela. Ótimo, amarela, tá próximo. E aí, mais alguém? Como eu interpretaria essa lesão, pessoal? Lesão em mandíbula, ora exofídica, ora endofídica, coloração branco, amarelado, acastanhado, rósea e avermelhado, bordas e limites não definidos. Tá? Uma lesão, então... Eu poderia colocar todas as colorações e quando é endo e quando todos. também. Todas, tá? É tipo completo e detalhado. Isso, tudo completo e detalhado, tudo que você está vendo. Tá? Obrigada. E é uma lesão múltipla também. Agora vamos lá, pessoal, bordas irregulares. A borda regular é aquela redondinha que a gente consegue ver, por exemplo, da afta. Aqui a borda ela está irregular, tá? Então ela não tem uma forma bem definida, tá? Bordas irregulares. Os limites dessa lesão são bem definidos ou não são tão bem definidos, pessoal? São definidos. Não são tão bem definidos, mas... Isso, não são tão bem definidos, isso aí. Aí pergunto para vocês agora, vamos na crescente.
Primeiro, nós vamos identificar a localização da lesão. Lesão em palato duro, parte em palato mole. É uma lesão única ou uma lesão múltipla? Única? Múltipla, ó. Parece múltiplo, Aqui tem. uma verruguinha que tem no meio. Isso, ainda tem outra aqui. Beleza. Lesão múltipla. Ela é céssio ou é pediculada? Professor, parece os dois por causa dessa verruguinha aí. Aqui, né? Pois é, mas eu acho que deve ser pediculada, Pediculada, sabia? você acha que é pediculada? Eu acho que é céssio. Isso. Beleza, tranquilo. É tudo processo. Não tem ninguém errado, pessoal. Veja bem. Nesse ponto a gente precisa estar na clínica, né? Para ver se tem um pedúnculo lá. Então a gente vai tocar, vai mexer com a espátula para ver se tem um pezinho para poder ver se é pediculado. Nesse caso, eu interpretaria primeiro como uma mancha, né, enegrecida, ora só mancha, ora pediculada, ou ora céssio, tá? Aqui nesse caso é céssio. Agora vamos lá, pessoal. Bordas irregulares e limites bem definidos ou não? Professor, né? tem Não, deixa eu... Acho que os do limites outro estão lado bem que tá, definidos. já está escurecendo ali do outro lado, já está meio cinza ali no vermelhinho, do outro lado do mouse. Aqui. Aí ela está definida. Não, do outro lado mesmo. Bem mais Aqui. ainda. Mas fica, tá começando, parece que está avançando mais, sabe? Aqui, ó, você consegue ver que é uma pessoa negra? Ó, isso aqui se chama Não melanose tinha conseguido racial. olhar para Melanose racial. Mas vamos lá, ó, ela não tem bordas bem definidas. Como é que vocês colocariam a coloração dessa lesão, pessoal? preta, amarronzada, avermelhada, acinzentada. Isso mesmo, perfeito. Muito bom. Então, aqui é irregular. Isso aí, ó. Quanto à superfície, é outra característica que deve ser descrita. Pode apresentar superfície lisa, ceratótica, rugosa, filiforme, papilomatosa e verrucosa. A filiforme e a papilomatosa, pessoal, é a mesma coisa da superfície da língua. Parecem pelos, filos, tá? Ou papilas. Então, essa é a característica da superfície. E verrucosa no final. Dentro dessas características, olhando essa lesão aí, pessoal, do lado, ela é uma lesão lisa, ceratótica, rugosa, filiforme, papilomatosa ou verrucosa? Professor, eu voei. Qual que é Na a explicação de característica dessa superfície? É a superfície, ó. Não é bem granulomatosa a lesão? Ela não é toda granulomatosa? Você pode colocar ela como superfície granulomatosa ou uma superfície verrucosa. Parece uma verruga, não parece? Sim. Ou papilomatosa também. É tudo próximo. Beleza? Vamos fazer a descrição dessa lesão, pessoal. Quem pode, por favor, fazer toda a descrição dessa lesão? Não tem problema se faltar informação, a gente vai acrescentando. Vamos lá. Só preciso que alguém faça a Eu me interpretação. perdi na explicação da superfície, por isso que não vou falar. Oi? Esqueci, perdeu a explicação da Eu me superfície. perdi. Eu me perdi mesmo. Tá. Então vamos lá, superfície. Vanessa, quando você olha esse lago ele está liso ou não? Ou ele tem alguma ondulação na superfície dele? Nessa imagem ele está liso. Ele tem uma Ok. ondulação no meio da árvore. Bem leve, mas você interpretaria ele como liso, certo? Tá. Agora vamos ver essa árvore. Qual que é a textura da superfície dessa árvore aqui, do topo da árvore? Granulosa. Perfeito. Pronto. E ela é daquela pendicular. Pronto. Beleza. Ótimo. Pensou direitinho. Agora olha a superfície dessa lesão. Como é que é a superfície dessa lesão? Professor, nas Dentro beiradas dessas está daqui. parecendo que ela é granulosa. Perfeito. Então, Granulosa. parece que ela está verrucosa. granulosa, mas em cima, bem no meiozinho, assim, está parecendo que tem uma parte meio lisa, pelo menos para mim. Não sei se Aqui, eu tô né? na parte. Essa aí.
Tudo bem, Não, do outro tranquilo. lado. Do outro lado, para Parece cá. meio líquido. Tá. Pro Não, lado- tudo é bem, esse, não tem é. problema. Como eu falei para você, é subjetivo. Tá bom? Então, bom. entendeu agora a ideia da superfície? Entendi, obrigada. Nada. Vamos lá, pessoal. Quem vai fazer para mim a leitura dessa lesão? Chegou lá no seu consultório. Você olhou, bateu o olho e falou: ih, que lesão feia, vamos mandar fazer biópsia. Mas antes você tem que mandar a descrição da lesão fundamental para o patologista fechar o diagnóstico, além da fotografia da lesão. Como é que vocês vão descrever? Vou colocar a localização para vocês. Lesão em vermelhão de lábio superior. O que mais? Única? Botaria múltipla, ó, porque ela tem uma divisão, tá vendo? Tem uma Ah, aqui tá. e outra aqui. Beleza, Tá, tá. múltipla, o que mais? É pendicular? Pediculada, ok, o que mais? Superficial? Ela é endofítica ou exofítica? Exofídico. Exofítica, isso, exofítica. O que mais? Branca, Verrucosa. vermelha. Coloração, qual a coloração? Rosada, né, professor? Amarela, Rosa, branca. amarela, esbranquiçada, perfeito. Áreas avermelhadas, ó. Rosa, perfeito. Beleza? Por enquanto, fizemos uma boa descrição da lesão. Já dá para ter mais ou menos. E o formato dela? É bem delimitado? Não é bem delimitado? Eu É acho bem que é bem delimitado, né? delimitado. Você sabe onde começa e onde termina, ó. Isso, é bem delimitado. A gente consegue ver onde começa e termina. Tá bom? Então, fizemos aí uma leitura da lesão fundamental. Já fez um autorretrato da lesão que vocês acompanharam. Opa. Consistência desse tecido. Como eu falei para vocês na anamnese, pessoal, tudo que vocês olharem na cavidade oral, vocês precisam fazer a palpação dessa lesão, por exemplo, para sentir a consistência. Se ele é um tecido que tem uma consistência normal de mucosa, se ela tem uma consistência fibrosa, borrachoide, dura, elástica, flácida, flutuante ou mole. Então é importante que vocês façam a palpação da lesão com o intuito de interpretar qual que é a consistência dessa lesão. Pelas imagens, não tem como você fazer isso, tá? Mas dá para você, em alguns casos, interpretar mais ou menos se é uma lesão mais fibrinosa ou é uma lesão flutuante, né? Por exemplo, ou flácida, que são lesões, por exemplo, de origem vesículo-bolhosa. O conteúdo da lesão no interior. Existem lesões que apresentam conteúdo no seu interior, principalmente as lesões vesículo-bolhosas, né? Então, nós temos aí um conteúdo seroso, hemorrágico em lesões vascularizadas, purulenta ou gaseosa. Outras classificações na interpretação da lesão fundamental. Nós podemos classificar as lesões também em mancha ou mácula, placa, úlcera, erosão, nódulo, pápula, vesícula ou bolha. Nesse caso aqui, pessoal, dessas classificações, nós vamos ver uma por uma. Mas antes da gente passar para a mancha, eu vou fazer daqui a pouquinho um exemplo que vocês entendam. Mancha ou mácula são modificações de coloração normal, tá? Sem ocorrer elevação ou depressão tecidual. Lembra aquela lesão que nós vimos anteriormente, aquela lesão no palato enegrecido? Aquilo, parte dela é apenas uma mancha. Por quê? A lesão ela não gera características exofídicas e não gera características endofídicas. A lesão ela fica na superfície da mucosa, apenas apresentando um manchamento. É como se você pegasse uma blusa, derramasse um líquido e manchasse a blusa ali. Aquela mancha ela não vai crescer e nem vai diminuir o tecido. Ela vai ficar só manchada na superfície. Então, lesões que apresentam alteração de coloração sem alteração de volume ou perda de superfície, nós vamos classificá-la como mancha ou mácula. Placa.
quando nós falamos em placa, nós estamos falando de lesões bem características, onde a sua altura é menor que a sua extensão. Como é que nós vamos raciocinar a placa? Vamos lá. Superfície da mucosa. A placa, pessoal, ela tem uma altura menor do que a sua extensão, tá? Então, tudo que tiver essa característica aqui, altura menor que a extensão, nós vamos chamar de placa, ok? Então, aqui nós temos uma lesão em placa. Alguém poderia, por favor, fazer a descrição dessa lesão fundamental? Lesão em mucosa jugal unilateral. Ela E seria aí? Cécio? Oi? Cécio? Base Cécio, perfeito. Perfeito. O que mais? Professor, para mim é única. Lesão única, perfeito. O que mais? A borda dela é limitada. Borda dela bem delimitada, perfeito. Esbranquiçada. Coloração esbranquiçada, perfeito. Exofídica, né? Exofídica, muito bom. O que mais? Superfície. Rugosa? Rugosa, beleza. Agora que vocês sabem a terminologia de placa, vocês podem colocar assim: lesão em placa branca, mucosa jugal, superfície rugosa, bordas bem delimitadas, coloração branco, esbranquiçada, limites bem definidos. Tamanho aproximadamente tantos milímetros ou centímetros, 2 centímetros. Tá bom? Muito bom. Já estão sabendo fazer descrição de lesão fundamental. Agora, vamos fazer uma revisão bem rapidinha do que vocês vão ver comigo no próximo semestre. Essa imagem maravilhosa aí é uma imagem da mucosa. E aqui nós conseguimos ver algumas estruturas. Aqui nós temos um músculo estriado esquelético, várias células de resposta inflamatória inespecífica, células endoteliais e vasos sanguíneos, e aqui, que é o que eu quero que vocês fiquem atentos, essa parte mais arroxeada, que é o epitélio. Então aqui nós temos o epitélio e aqui embaixo nós temos o tecido conjuntivo. Esse rosa mais claro é o tecido conjuntivo, esse roxo, né, arroxeadozinho aqui, é o epitélio. Tá? Por que eu gosto de mostrar isso aqui para vocês, pessoal? Porque agora nós vamos fazer uma interpretação de quando nós vamos chamar uma lesão de lesão ulcerada ou uma lesão de fissura, tá? É importante que vocês entendam. Então aqui nós temos a superfície do epitélio e aqui nós temos um tecido conjuntivo. A principal diferença que vocês devem se ater, pessoal, quanto a essas características histopatológicas aqui, é que no epitélio nós temos células que têm o intuito de proteger as estruturas nobres do tecido conjuntivo. Que seria o quê? A vascularização, a inervação, os músculos, os tecidos ósseos, né? Então, o tecido conjuntivo ele contém tudo que é importante para a vitalidade das estruturas. E o epitélio ele tem a função de proteger essas estruturas. Se hoje vocês conversam, se alimentam, né, e não sentem dor na boca, na mucosa, é porque o epitélio está logo acima fazendo essa camada de proteção, né? Quando vocês, por exemplo, têm uma afta na boca, vocês sentem dor. Por quê? Porque essa camada de epitélio, aonde a afta se formou, ou ela ficou muito delgada, muito fina, ou ela desapareceu na superfície, gerando assim uma superfície ulcerada. Outro exemplo, você se cortou com uma faca. Quando você corta e gera um trauma, esse corte, quando tem um sangramento, ele atinge as superfícies do tecido conjuntivo, onde é extremamente vascularizado. O epitélio não é. Tá? Então, a vascularização e o sangramento se dá quando você penetra essa faca, cortando tanto o epitélio quanto o tecido conjuntivo. Beleza?
Por isso que vocês sentem dor. Quando nós, então, interpretamos uma lesão com aspecto de erosão, por exemplo, nessa aqui, que nós chamamos de lesão em língua geográfica. Alguém aqui tem língua geográfica? Eu, Vanessa. Pronto, Vanessa, você tem língua geográfica. Você Tristeza. sente incômodo quando come coisa ácida? Abacaxi é uma coisa que me Pronto. incomoda muito. Mas fora isso, Beleza. não me incomoda. Ok. Mas você gosta de suco de limão, essas coisas? Gosto, mas nenhum me incomoda. Só assim que eu percebo Só diferente abacaxi. do abacaxi. Aham. Ok. E a minha é muito mesmo. Ok. Quando nós interpretamos uma lesão com característica de erosão, pessoal, nós queremos dizer que existe uma perda parcial do epitélio, sem exposição do tecido conjuntivo. Aquele epitélio que apresentava uma espessura dessa forma ficou delgado, ficou mais fino. A Vanessa, por acaso, ela sente um pouco de incômodo quando ela chupa um abacaxi, né? Come um abacaxi, que é ácido, tá? Nesse caso, devido à proteção nessas regiões ser um pouco menor, ter um adelgaçamento do epitélio, estimulação nervosa e sensibilidade dolorosa nesses casos são maiores, tá? Mas isso não impede ela, por exemplo, de comer um outro tipo de alimento e não apresentar dor, né? Então ela pode comer os alimentos dela normalmente, que ela não vai sentir dor. Pode falar? Isso pode ser um motivo que eu tenho alta sensibilidade à pimenta. Parece que está corroendo a minha alma quando eu como. Sim. Até a pimenta, por exemplo, pimenta de cheiro. Às vezes ninguém nem sente o gosto, eu tô lá, tem pimenta. Isso pode Sim. ser por conta da língua geográfica? Sim, pode. Essa sensibilidade, sim, pode ser a causa disso. Como você diminui a proteção da camada epitelial, você fica mais sensível aos estímulos dolorosos. Mas, mesmo assim, a Vanessa ainda consegue se alimentar bem, tá? Quando nós falamos de úlcera, aí já é diferente, pessoal. Quando nós falamos de úlcera, é sinal de que toda aquela camada de epitélio foi descartada por completo. Então, não tem mais a camada e tem exposição do tecido conjuntivo. Nesses casos, a sensibilidade dolorosa é constante. Em casos de aftas, úlceras aftosas um pouco maiores, por exemplo, aquela dor ela é constante até iniciar o processo de reparação tecidual, né? Uma reorganização do tecido epitelial na superfície. Mas, de início, quando há uma exposição do tecido conjuntivo, a dor é terrível. Você não pode encostar em nada. Isso porque não existe a camada do epitélio protegendo a superfície do tecido conjuntivo. Então, o estímulo doloroso, nesse caso, ele é constante, tá? Então, nós vamos interpretar lesões ulceradas quando tem uma exposição por completo do tecido conjuntivo. Professor, não sei se na sua matéria que eu perguntaria isso, mas na afta, gente que usa bicarbonato de sódio na afta, isso piora ou agrava? Isso melhora ou realmente agrava? Inicialmente ele agrava, mas depois ele melhora. Por quê? De uma forma simples. Vamos pensar aqui. Eu não faço uso de bicarbonato. Não faço. Porque muitas vezes pode demorar mais tempo para a cicatrização. Quando você passa o bicarbonato, entre aspas, queima as terminações nervosas na lesão, aumentando assim também o processo de desenvolvimento da lesão. Então a lesão aumenta de tamanho nesses casos. Então quando você passa o bicarbonato, você queima aquelas terminações nervosas, entre aspas, tá? E você tem uma sensação de alívio, porque o estímulo doloroso naquela área fica diminuído, né? Então você diminui muito a sensação de dor, mas em compensação você aumenta a lesão e aumenta o tempo de cicatrização dessa lesão. Diferente de você deixar a lesão de forma natural regredir, né? Existem algumas pomadas que você pode usar para aliviar a sensibilidade dolorosa na área, não aumentar, acelerar o processo de cicatrização, e você consegue conviver com aquela afta por um tempinho maior sem ter muito incômodo, que é a Oncilon Hora Base, tá? É uma que você pode utilizar, que ela é muito boa. Obrigada. Porque me perguntaram recentemente, lá em casa a gente tem algumas pomadas, mas me perguntaram sobre o bicarbonato, eu não sabia responder. Não, o bicarbonato, ele melhora a sensibilidade dolorosa, mas aumenta o tempo de cicatrização, beleza? Professor, eu tenho uma dúvida. A afta, no caso, então, ela é uma úlcera, né? Ela é uma úlcera. E a herpes é uma vesícula ou bolha? Inicial, boa pergunta. Quem que perguntou? Ana Luísa.
Beleza, Ana Luísa? Vamos pensar em herpes. Você tem herpes? Professor, eu acho que eu tenho. Beleza. Então vamos lá, vamos ver se você consegue interpretar bem. Como é que a herpes começa a se manifestar na tua boca inicialmente? Você sente um prurido, uma coceira na área, não é? Sim ou não? Professor, eu não tenho. Parece que sim. Tá. Então vamos lá. Quem aqui tem herpes para poder. Com certeza tem. Para poder ajudar. Ok, ninguém Vou falar tem. muito feliz, a Vanessa não tem. Eu achei uma coisa que eu não tenho. Então vamos lá, ó, Ana Luísa. É assim. Começa com prurido. Aí fica vermelha a área. Tá? Começou a ficar vermelhinha a área com processo inflamatório exacerbado na região. A primeira coisa que aparece, pessoal, é uma bolha. Tá? Isso aqui é outra coisa, tá? Mas aparece uma bolha na região. Várias bolinhas, né? Várias vesículas, na verdade, tá? Várias vesículas pequenininhas no cantinho da boca. Só que como é que funciona essa vesícula? Ela é muito simples. O acúmulo de líquido se dá entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Então, eles estão aqui aderidos. Quando o líquido entra, há um destacamento do epitélio e do tecido conjuntivo, e aquele líquido fica concentrado logo abaixo ali daquele tecido. Quando você destaca o epitélio do tecido conjuntivo, você diminui a proteção da camada de mucosa ali na região. Ou seja, fica bastante friável, quer dizer, da derme, né? Nesse caso, que é o tecido da derme. Fica muito friável. Então, a tendência quando você tem uma herpes é que essa vesículazinha, ou a bolha se juntar tudo, estoure facilmente. Que é o período de maior contaminação. Então, inicialmente, ele fica com aquela camada das vesículazinhas ou as bolhas, né, formadas. Quando ela irrompe aquela camada, o que acontece? Vira um tampão, sai o epitélio e expõe o tecido conjuntivo. Então, se você parar para pensar, Ana Luísa, inicialmente ele é uma vesícula, tá? Ou uma bolha. Depois ele passa a ser uma lesão ulcerada, que é o momento de maior contaminação. Beleza? Tem 2 estágios no caso da herpes. Beleza, professor. Obrigada. Nada. Então, ó, vesículas são lesões maiores e as lesões menores são são lesões maiores são as bolhas. Então, bolha é maior, vesícula é menor, tá bom? Pápula, vamos lá. A diferença, pessoal, entre vesícula e bolha é o tamanho. As duas contêm conteúdo líquido. Já a pápula é conteúdo sólido, assim como o nódulo. O nódulo é uma lesão maior e a pápula é uma lesão menor. A vesícula é uma lesão maior, né? E aí? A vesícula é uma lesão maior e a outra, qual que é, pessoal? Qual que é a menor? Depois, primeiro é pápulas, depois é bolhas, depois vesícula. Ó, Em relação ao tamanho. vesícula pequena, bolha maior. Pápula pequena, nódulo maior. Tá? Então, ó, vesícula são pequenas bolhas, conteúdo líquido. Tá? Bolha maior, conteúdo líquido. Pápula, sólido. Você bate o dedo, faz a palpação, tem o conteúdo sólido, circunscrita e não ultrapassa 5 milímetros, é pequeno. Já o nódulo, ele é maior, lesão sólida, circunscrita e localizada na superfície superficial ou profunda, tá? Formado por tecido epitelial. Então a diferença é o seguinte, vamos pegar os dois. Vesícula tem líquido e é grande. O nódulo é sólido. Você fez a palpação, sentiu que é um nódulo sólido, é uma lesão sólida, ele é nódulo. Vesícula líquido, nódulo sólido. Essa é a diferença. E o tumor é toda lesão ou massa tecidual acima de 2 centímetros. E aqui, então, abrimos um parênteses, pessoal. O paciente que chega na cadeira e você vê que é uma lesão extensa, que não é mais classificada como um nódulo, um tumor, faz o paciente também sair dali e falar assim, bom, estou com tumor, vou passar ali no campo da esperança, ver se eu já compro o meu jazigo, né?
passar na funerária também, parcelar no cartão aí o caixão e o velório. Pessoal, tumor, tem tumores que são benignos e tem tumores que são malignos. Então a gente tem que ter um cuidado na hora de conversar com o paciente das características da lesão, né? Tem que explicar para ele que nem sempre tumor é maligno e que tumor nada mais é do que uma classificação das características da lesão maior que 2 centímetros, tá bom? Nessa casa, a gente pode usar o velho nódulo para falar, né? Em vez de ficar falando só tumor, no caso assim, o nódulo tem uma limitação de tamanho. A gente sabe que o nódulo ele é grande, mas ele não passa de 2 centímetros. Passou de 2 centímetros, nós chamamos tumor. Tem que ser escrito como um tumor. Não, tá, mas assim, não na parte escrita, mas se eu estou conversando com um paciente, cabe eu dar, assim, porque querendo ou não assusta essa palavra, né? Uhum. E eu posso começar explicando primeiro que o nódulo, quando cresce, para depois falar tumor, ou já... Olha, vamos colocar na situação você no consultório. Se o seu dentista sabe que aquilo é um tumor, e ele fala para você que inicialmente aquilo é um nódulo, e depois que fizesse a análise histopatológica, a gente conseguisse ver células atípicas com características de malignização, não ficaria estranho? Você fala, pô, mas você falou que era só um nódulo. Não, mas entendeu? assim, eu tô perguntando como daria essa... Não para quem, assim, vamos supor que eu estou trabalhando numa área carente e aí eu teria que dar essa notícia ao meu paciente. Como que eu conseguiria falar sem causar bem um impacto? Você pode falar para ele o seguinte, olha, você tem um tumor benigno que não é um câncer. Característica de tumor benigno que não é um câncer. É só um tumor, um aumento tecidual, massa tecidual, com características benignas, né? Não de malignidade. Beleza. Beleza? Agora vamos aqui, ó, um quiz para vocês. Quando a gente voltar para a aula presencial, quem acertar vai ganhar um Kinder Ovo. Quem vai querer participar? Tá podendo, hein, professor? Kinder Ovo tá caro. Eu vou vender meu carro. Vamos lá. Pessoal, dentre essas duas imagens, qual que é o cisto e qual que é o granuloma? Professor, o cisto seria esse mais escuro? Vanessa postou esse aqui, o cisto. Todo mundo acha que é o cisto aqui? E aí? Ana Luísa? Ai, professor, eu acho que é o mesmo que a Vanessa falou. Acho que aqui é o cisto também. Isso, o mais escuro. Beleza. Tá. Quem mais? Eu também acho que é o mesmo. Quem falou? Esther. Tá bom, Esther, beleza. Esther também acha que aqui é cisto. Mais alguém? Não? Beleza. Vamos lá. Resposta é não sei. Beleza? Por quê? Vou explicar para vocês por que eu não sei. É lógico que existem metodologias e processos interpretativos que conseguem diferenciar uma da outra através da análise de imagem. Mas isto é limitado, porque o diagnóstico final só pode ser dado através da análise histopatológica, tá? E nesse caso aqui, eu gosto de frisar, nesse caso, essas imagens, porque provavelmente esse dente aqui vai para uma exodontia, tá? Na exodontia, existem muitos profissionais que fazem a remoção e a curetagem e jogam o dente no lixo, beleza? Errado. Nesse caso aqui dá para tratar o canal e tentar fazer uma cicatrização óssea. Mas nesse caso aqui, a gente vai para exo, devido a essa adaptação do pino, fragilidade das paredes, proporção coroa-raiz após o tratamento. Então, esse dente aqui provavelmente vai ser exodontia, tá? Então, assim, esta lesão que está aqui, ó, no ato da cirurgia, você pode remover o dente, curetar essa lesão do ápice e enviar para análise histopatológica. Pessoal, isso é bastante interessante e importante.
Porque, apesar de ter características benignas na imagem aqui, você pode se surpreender com o resultado, tá bom? Então, sempre levem isso para vocês, mesmo não sendo a minha área agora para vocês. Tudo que vocês no futuro removerem da boca do paciente, qualquer tecido que seja, envie para análise histopatológica. Tudo, tudo. Tecido saiu, envia. O médico tem muito mais cuidado com isso do que o cirurgião dentista. Eu canso de ver colegas fazendo extração, jogando tudo no lixo, achando que já sabe interpretar a lesão que está na boca. O professor Silvio, que está na clínica, ele tem uma experiência interessante de um caso de uma paciente de 88 anos, que foi para o consultório fazer um atendimento, o dentista bateu o olho, achou que era uma lesão benigna, achando que era um granuloma, removeu a lesão e não fez nada, só tirou a lesão e a paciente foi embora. Depois de um mês, a lesão regrediu, voltou para a posição, ela voltou no dentista, e o dentista falou, opa, voltou de novo, então agora eu vou mandar para análise. Quando mandou para análise, adivinha, era um câncer. Então, pessoal, por mais que tenha características de benignidade as lesões que a gente olha e interpreta, como na endo, vocês sempre vão falar, isso é um cisto, isso é um granuloma, você não sabe, né? Envia para análise histopatológica, caso você vá fazer a extração, né, da região e tenha acesso à lesão direta, tá? Não deixem de enviar as peças para análise, tá bom? Então, no exame clínico, como nós já conversamos, nós vamos para a sequência de atendimento clínico do paciente, tá? Primeiro, nós vamos executar o exame físico, extraoral, depois o exame físico intraoral. Após esta avaliação, nós vamos juntar e levantar uma hipótese de diagnóstico através da interpretação da lesão. Aqui nós temos uma lesão única, né, onde nós vamos avaliar a consistência da lesão, o formato da lesão, a localização, a base, a superfície, se ela é endo ou exofídica, a coloração, os limites e o conteúdo dessa lesão. Aqui nós estamos diante de um pênfigo vulgar, uma lesão bastante extensa, que nós devemos sim também interpretar todas as características clínicas da lesão e passar tudo para o papel. Nesse caso em específico, pessoal, existia um erro diagnóstico bastante interessante. Quando vocês fizerem periodontia, vocês vão ver que alguns casos de periodontite associada com gengivite vão apresentar uma característica muito similar a essa lesão que está aqui, ó, tanto no arco superior quanto no arco inferior, né? E geralmente o profissional, por não se ater nas características de desenvolvimento e tempo de desenvolvimento da lesão, associada à interpretação do exame periodontal, ele confunde essa lesão aqui como uma gengivite ou avanço de uma periodontite, prescreve para o paciente antibiótico e raspagem, e essa lesão não regride, tá? Ela pode ser um líquen plano, ela pode ser um pênfigo vulgar, e o cirurgião dentista acaba errando o diagnóstico aí. Lembrando que o pênfigo apresenta um grande grau de morbidade, né, e é extremamente perigoso, tem que fechar o diagnóstico o quanto antes, tá? Mais uma lesão em lábio inferior também deve ser classificada em todas as características clínicas importantes para que não haja erro. Aqui nós temos uma úlcera aftosa recorrente, tá, maior, que geralmente se dá em pacientes com alteração sistêmica, tá? Por exemplo, pacientes com HIV geralmente apresentam esse tipo de lesão. Aqui nós temos uma lesão em mucosa julgal, né, em placa branca, superfície filiforme ou rugosa, né, na superfície. E isso aqui é uma lesão de origem genética chamada nevo branco esponjoso, tá? O paciente convive com isso aí a vida toda, não é uma lesão que se desenvolve, é uma lesão branca que pode ser interpretada aí como uma lesão de desenvolvimento de lesões malignas, tá? Aqui nós temos uma outra lesão em palato, né, com uma característica mais papilomatosa, né? Em palato duro e palato mole, que deve passar por um processo de biópsia também, pela palpação, para sentir a consistência, se é um nódulo
ou uma pápula. Beleza? Pessoal, quanto à lesão fundamental, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Todos conseguiram entender? Sim? Não? Vou parar aqui, Sim. vou interromper a gravação para que não fique tão longa aqui. A gente poder passar